Hoje é o dia da Constituição. A data faz referência à primeira Carta Constitucional do Brasil, que foi outorgada em 25 de março de 1824 pelo imperador Dom Pedro I. Ao todo, o Brasil possui 7 constituições. A primeira Constituição brasileira foi assinada pelo imperador Dom Pedro I em 1824 para organizar o funcionamento das instituições políticas e jurídicas do país após a conquista da independência de Portugal. Em 1824 surge a Constituição do Império do Brasil. Havia uma nação nova, independente, que se desgarrou, do jugo português e que, portanto, necessitava de uma Constituição. É importante considerar que todas as Constituições elas surgem em momentos de ruptura. A primeira Constituição brasileira foi a única Constituição imperial. É reconhecida como um poder moderador e considerada uma das constituições mais liberais do mundo para a época. De 1824 aos dias de hoje, o Brasil já teve 7 constituições com deveres e direitos dos brasileiros. A última, de 1988, se destaca principalmente pela garantia de direitos sociais. Nesses direitos sociais se inclui educação, segurança e a saúde. Então, a gente vê que, nesse momento, esse princípio que está norteando até a chegada de uma legislação que não é constitucional, ela é infraconstitucional, ou seja, foi uma lei criada para regrar e cuidar dessa questão de calamidade pública que está acontecendo no Brasil e em todo o mundo, né? A Constituição vigente de 1988 é considerada rígida. Só pode ser alterada por meio de emendas constitucionais e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. O STF tem tido um papel bastante incisivo nos últimos anos, eu diria até nas 2 últimas décadas, no sentido de interpretar a Constituição para dar-lhe densidade, para dar-lhe concretude, para que a Constituição possa realmente ter os seus princípios sendo respeitados pelos diversos poderes da República, Executivo, Legislativo e o próprio Judiciário, e para que realmente ela venha concretizar aquilo que foi deliberado pelos constituintes que promulgaram o texto de 1988. É importante que o brasileiro comece a entender das leis do seu país. E a primeira, a lei mais importante para entender é a Constituição Federal, porque ela é a lei maior e todas as outras têm que seguir de acordo com ela. Bom, e para dar continuidade ao assunto, eu converso agora ao vivo com a vice-procuradora-geral da República aposentada, Débora Duprá, que hoje advoga. Seja muito bem-vinda. É um prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. O prazer é meu. Bom, Débora, vamos conversar pela lei maior do país, a vigente, a Constituição Cidadã. Ontem nós tivemos um exemplo, eu enxergo como um exemplo muito claro do espírito democrático da Constituição de 88, um exemplo do espírito democrático que sinaliza também os princípios da separação dos poderes. Quer dizer, eu me refiro àquela reunião de ontem no Palácio da Alvorada, com os 3 representantes, os 3 chefes dos poderes, presidente da República, do Supremo, do Senado e da Câmara, onde eles participam de um comitê de enfrentamento à pandemia, ao combate à Covid-19. É claro que o Supremo a gente tem um papel peculiar, né? O ministro Fux explicou ontem, mas é esse o tom da Carta Magna, fazendo alusão ao encontro ontem lá na Alvorada? Cada um com a sua atribuição e o poder público, o Estado, com o dever de garantir a proteção à saúde e criar mecanismos para, né? Olha, eu não vejo com bons olhos esse comitê, mas vamos começar pela Constituição, né? A Constituição determina que a saúde deve ser protegida mediante o princípio da precaução. Você tem que adotar medidas para evitar agravos na saúde. Quando surge a pandemia, o Brasil toma 2 rumos coincidentes entre si. Um na ordem internacional, que o Brasil já tinha aderido em 2005 a um regulamento sanitário internacional que prevê exatamente essas situações de pandemia que exigem uma coordenação dos países no seu enfrentamento. Esse texto foi alterado um pouco e foi aprovado aqui no Brasil por meio de um decreto em 2020. E ele determina que haja um ponto focal. O Brasil indicou
o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Desde então, é essa pessoa, né? E também foi editada uma lei para o enfrentamento da pandemia, 13.979, que ela prevê que a centralidade, ela prevê uma série de medidas, né, como afastamento, isolamento, fechamento de fronteiras, vacinação, rastreamento, exame, testagem. E ela vai botar essas providências a cargo do Ministério da Saúde, dos gestores locais, em algumas hipóteses, com autorização do Ministério da Saúde, e em algumas hipóteses, só gestores locais. Quando você cria um comitê, você subverte essa lei, você bota como se fosse uma questão política, não é, né? Ela é uma questão de saúde, a lei fala que tem que ser guiada por evidências científicas e coloca pessoas aí, o princípio da separação de poderes não é isso, né? Tem não sei quantos pedidos de impeachment, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, que precisam ser analisados pela má condução do presidente da República na pandemia, a denúncia de crimes comuns apresentados ao Procurador-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, ao final, vai julgar esses pedidos. Então, eu não vejo essa iniciativa como sendo expressão do princípio da separação de poderes, muito ao contrário. Vamos mudar de assunto agora, falar de direitos fundamentais, que é sempre bom a gente falar sobre esses avanços da Constituição de 88. Quais são as outras questões em que você considera que nós avançamos nesses aspectos, né, de direitos sociais, direitos indígenas? A Carta, ela traz ela agasalha, né, tantos direitos. É claro que a efetividade, a gente tem esse gargalo, mas quais os destaques, Débora? Primeiro, eu peguei o finalzinho da matéria anterior, da primeira Constituição brasileira, de 1824, ela surge, por exemplo, com a escravidão, né? Ainda tem a escravidão. A Constituição de 1988 ela vai ser a primeira carta constitucional que distribui direitos para todas as pessoas. Até então, você tinha um regime de incapacidades. Nós, mulheres, fomos tidas como relativamente incapazes na vigência da Constituição anterior, mesmo alterada pela Emenda Constitucional número 1 de 1969. Indígenas, incapazes, enfim, um regime de incapacidade que a Constituição de 88 supera, né? Então, muito mais do que ser uma resposta a esse período anterior da ditadura, ela é a expressão de direitos, né? E depois ela incorpora, é muito interessante, que a única emenda constitucional que é incorporada, enfim, que é a única convenção internacional que é incorporada com título de emenda constitucional, com status de emenda constitucional, é a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela também vai trazer essa noção de que a sociedade se organiza de modo a ser o mais inclusiva possível. Todas as pessoas, derrubadas as barreiras, né, ambientais, atitudinais, comportamentais, elas têm condições de participar da vida coletiva. Esse é o principal espírito da Constituição de 1988. Nossa Constituição... Perdão pela interrupção. Nossa Constituição vigente já há 3 décadas, mais de 3 décadas. Você considera que a nossa democracia está madura? Estamos no caminho? Qual é a nossa situação hoje na sua avaliação? Não é uma democracia madura. Não é uma democracia madura, primeiro, pela pouca idade dela, né? Ela segue um período ditatorial sem ter implementado uma política contundente de justiça de transição, né? Enfrentar o passado de grandes violações de direitos humanos, não permitir que ele se perpetue. E aí, quando surge um governo autoritário, a gente vê a capacidade que ele tem de minar as bases democráticas. A primeira foi a destruição de todos os espaços de participação social, né? O fim dos conselhos, os conselhos de participação social, os conselhos de direitos foram fortemente atingidos. E o impacto que tem nas instituições de Estado de uma maneira geral. Então, eu avalio que a democracia é uma coisa que precisa ser muito bem cuidada. Há, hoje em dia, um avanço sobre direitos, um avanço sobre direitos fundamentais, e se não fosse o papel central do Supremo Tribunal Federal, talvez a nossa situação fosse ainda mais dramática. Ok, Débora, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, o tempo é curto. Agradeço a sua entrevista mais uma vez. Ótima tarde para você. Obrigada, para você também.